Por que você não está preparado para um confronto, mesmo achando que está? A maioria das pessoas acredita que sabe atirar. E talvez esse seja justamente o maior problema. Porque acertar um alvo parado, em um ambiente controlado, sem pressão, não significa estar preparado para um confronto. Na verdade, muita gente passa anos treinando e ainda assim desenvolve falsas competências. E o pior, alguns desses erros aparecem justamente no momento em que a pessoa mais precisa performar. Essa série existe para corrigir isto. Seja bem-vindo ao curso Fundamentos do Tiro, o que ninguém te ensina. Antes de qualquer coisa, eu preciso deixar algo muito claro. Esse não é um curso sobre parecer armado, não é sobre estética, não é sobre equipamento caro, não é sobre fazer vídeo bonito em stand. Isso aqui é sobre entender os fundamentos que realmente importam. Controle, eficiência, consistência, tomada de decisão e desempenho sob pressão. Ao longo dessa série, nós vamos construir juntos uma base sólida. Mesmo que você já atire há algum tempo, existe uma boa chance de que algumas coisas aqui mudem completamente a maneira que você enxerga o seu treinamento. Porque muita gente aprende a atirar, mas quase ninguém aprende a treinar. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Meu nome é Lucas Silveira, eu sou fundador da ABA International, autor do livro Introduction to Combat Shooting, e há anos eu trabalho com treinamento armado, metodologia e análise de desempenho. E depois de observar centenas de alunos, uma coisa ficou muito clara para mim. A maioria das pessoas não evolui porque nunca construiu uma base técnica sólida. Elas apenas repetem comportamento. Sem critério, sem métrica, sem método. E quando isso acontece, a pessoa normalmente cria uma falsa sensação de capacidade. Dunning-Kruger. Ela acredita que está evoluindo, quando na verdade está apenas ficando confortável com os próprios erros. E isso é perigoso, porque a pressão expõe à deficiência. Sob estresse, o improviso desaparece, e é justamente aí que os fundamentos começam a fazer diferença. Mas antes de falar sobre técnica, antes de falar sobre postura, empunhadura, visada ou acionamento do gatilho, nós precisamos falar sobre segurança. Porque nenhuma habilidade técnica compensa irresponsabilidade. E talvez essa seja uma das maiores diferenças entre maturidade e imaturidade dentro do ambiente armado. Muita gente quer aprender a atirar rápido. Pouca gente quer aprender a manipular uma arma com responsabilidade. E isso é um problema. As regras de segurança não existem para atrapalhar o treinamento, elas existem porque armas de fogo têm consequências reais, concretas. O erro aqui não costuma gerar apenas desconforto. Pode gerar lesão permanente, pode gerar a morte. Por isso, independente do seu nível de experiência, você precisa internalizar essas regras até que elas se tornem parte natural do seu comportamento. E eu digo internalizar porque decorar não basta. Sob pressão, você não faz aquilo que você lembra, você faz aquilo que você se condicionou para fazer. Então, vamos às regras. Regra número 1. Toda arma deve ser tratada como carregada. Sempre. Mesmo quando você acredita que ela esteja descarregada. Mesmo quando acabou de te mostrar que ela está fria. Mesmo quando ela veio direto do cofre. O problema de confiar cegamente na condição da arma é que seres humanos erram, nós erramos. E acidentes normalmente acontecem justamente quando alguém tem certeza de alguma coisa. Por isso, toda vez que você pega uma arma, a primeira responsabilidade é verificar a condição dessa arma. Segunda regra: nunca aponte a arma para algo que você não pretenda destruir. Essa talvez seja uma das regras mais quebradas por pessoas sem experiência.
e, infelizmente, também por pessoas experientes demais. Muita gente começa a relaxar a direção do cano durante conversa, manipulação, deslocamento e assim por diante. E é justamente esse relaxamento que gera a tragédia. Controle de cano não é algo que você faz às vezes, é permanente. A arma não pode passear. A terceira regra: mantenha o dedo fora do gatilho e fora do guarda-mato, até ter a decisão consciente do disparo. Não é até sacar, não é até alinhar a mira, não é até achar que talvez precise atirar. É até existir a decisão real de disparar. Grande parte dos disparos acidentais acontece porque alguém antecipou o dedo no gatilho. E sob estresse, isso piora bastante. Porque tensão gera contração involuntária, tropeço, desequilíbrio, susto. Compressão involuntária da mão. Tudo isso pode resultar em disparo. E por fim, a quarta regra: conheça o seu alvo e tudo o que está além dele. Toda vez que um disparo acontece, existe responsabilidade sobre aquele projétil. Você precisa entender o que está na frente e o que está atrás, e o que pode ser atingido caso haja erro ou transfixação. Vale na caça, vale na defesa e vale em qualquer ambiente armado. Agora, existe um ponto importante aqui. As 4 regras funcionam em camadas. Se uma falha, as outras ainda ajudam a evitar a tragédia. Por exemplo, se alguém negligencia a condição da arma, mas mantém a direção segura, o acidente talvez não gere nenhuma lesão. Se alguém falha na direção, mas mantém o dedo fora do gatilho e o disparo talvez não aconteça, não tem nenhum problema. É justamente essa redundância que torna o sistema seguro. E é por isso que pessoas maduras no ambiente armado levam essas regras tão a sério. Não é porque são paranoicas, mas porque entendem as consequências. Essas 4 regras parecem simples, e realmente elas são muito simples. O problema é que os acidentes normalmente acontecem não por falta de conhecimento. Eles acontecem por excesso de confiança, por relaxamento, por automatização sem consciência. Quase sempre alguém se machuca quando outra pessoa começa a ficar confortável demais. E isso vale tanto para iniciantes quanto para pessoas mais experientes. Agora, falando especificamente sobre esta série aqui, eu quero te explicar rapidamente como ela foi estruturada, porque existe uma lógica por trás da sequência das aulas. Na próxima aula, a gente vai falar sobre a classificação geral de armas de fogo, mas não de uma maneira superficial. A ideia não é decorar a nomenclatura, a ideia é entender o que realmente importa na prática e o que muitas vezes é distração. Depois disso, nós vamos entrar em legislação de armas no Brasil, porque não adianta desenvolver a habilidade técnica sem entender a sua responsabilidade jurídica, sem entender o que você pode e o que você não pode fazer, o que a lei manda, digamos assim. Em seguida, a gente vai falar sobre os fundamentos do tiro. Postura, empunhadura, visada, respiração, acionamento do gatilho e o follow-through técnico. E aqui existe um ponto muito importante. Muita gente tenta aprender tudo ao mesmo tempo, e isso normalmente gera confusão. Os fundamentos existem justamente porque o desempenho complexo depende de bases simples bem construídas. Quando o fundamento falha, todo o resto desmorona. E talvez o maior erro de muitos atiradores seja tentar compensar deficiência técnica com velocidade, força ou equipamento. No final dessa série, nós vamos falar justamente sobre evolução, sobre como treinar, como organizar a sua prática, como sair do platô, porque entender técnica não significa automaticamente saber evoluir. E aqui entra uma coisa que eu considero essencial. Treinar sem método normalmente gera estagnação. Você pode passar anos frequentando o stand e ainda assim permanecer no mesmo nível. Na Arma International, nós trabalhamos com 3 pilares: a técnica, a métrica
E o método? Porque sem medir desempenho, você não sabe realmente se está evoluindo. Você apenas acha que está. E no ambiente armado, achar não é um parâmetro confiável. Agora, existe outro ponto importante. Quando eu falo em tiro de combate, eu não estou falando sobre agressividade. O tiro de combate significa eficiência sob pressão, porque sob estresse o corpo muda, a sua frequência cardíaca muda, a sua percepção muda, a sua capacidade de tomar decisões muda. E é justamente por isso que técnica isolada não basta. A pessoa pode ter uma boa execução em ambiente controlado e ainda assim colapsar quando a pressão chega, quando a pressão do tempo e da tomada de decisão entram na equação. Por isso, ao longo dessa série, nós vamos construir uma base sólida. A ideia aqui não é complicar o tiro, é remover o ruído. Separar o que realmente importa daquilo que só parece importante. Então, acompanhe essa série até o final. Assista às aulas na ordem correta, porque cada etapa foi pensada para servir de base para a próxima. E se fizer sentido para você, eu também vou deixar aqui embaixo o link do ABA Online, onde eu aprofundo tudo isso de maneira muito mais estruturada, com método, progressão e análise de desempenho. Na próxima aula, nós vamos falar sobre tipos de armas, mas principalmente sobre o que realmente importa e o que é só distração. Te vejo na próxima aula.